acabei aprendendo mais sobre tipo de vinho, essas coisas, só que eu achei que seria um pouco mais interessante, mas eu gostei. Ah, tá. Vitor Hugo, você? Eu não sabia que a profissão do sommelier tinha tantas funções. Achei que era só provar o vinho, só que, como vimos lá no meu trabalho, tem função de armazenar na adega, receber o vinho. Algo que eu vi, eu não sei se foi o Luiz que falou, eu vi em outro site, de que antigamente, no século passado, no século XIX, os sommeliers surgiram nesse século, né? Aí eles provavam vinho para saber se tinha veneno ou não. Ah, eu também, como você, eu também pensava que o sommelier, ele só provava, punha na boca, jogava fora, só para ver a qualidade do vinho. Para mim, a função dele era esta. Eu também aprendi, né, que ele é responsável pela carta de vinho, pelo armazenamento, então tudo isso que eu não sabia. E essa história aí também é interessante, né, que eles provavam para ver se tinha veneno, que era a bebida mais comum que eles serviam, né, para as pessoas. Então, eles tinham que É, provar para ver se os outros. É interessante essa parte também. Isso aí, para mim, também foi novidade. Eu também tinha um falso conhecimento disso daí, né? Muito bom. Gustavo, e você? O que você fala para nós? Não, é quase a mesma coisa do Vitor Hugo. Eu sabia que existia uma profissão, só que eu sabia que existia essa profissão, assim, de degustar o vinho, mas eu não sabia qual era o nome. Também não sabia que fazer outras coisas. Eu também não sabia o nome específico, não. Por mim era degustador de vinho mesmo. Mas pesquisando, eu descobri o nome correto. E a maioria das pessoas não sabe também, como nós, né? Fala que é degustador. Não tem degustador de café? Então, degustador de vinho. Pronto, acabou, né? Só que a coisa não é bem assim, né? A gente sabe que vai mais além do que isso. Pedro, fala para nós o que, que foi para você fazer esse trabalho, o que, que você aprendeu, o que, que te chamou a Acho que foi atenção. legal. Acho que foi legal e eu aprendi mais com o trabalho do meu grupo também, né? Uhum. Só que eu pensei que eu podia ter feito melhor o trabalho. Por que, que você achou que deveria ter feito melhor, Pedro? Ah, não sei. Acho que ficou meio pequeno. Ah, tá. Mas o trabalho, como vocês eram muito, não tinha muita coisa mesmo para você estar buscando, né? Mas ficou bem completo o trabalho de vocês, com vídeo, né? Com pesquisa, com fonte, ficou super completo, né? Ficou muito bom. Luiz, você consegue falar para nós um pouquinho? Cadê o Luiz? Ele não está, né? Tô aqui. Tá. Eu não sabia que o termo sommelier tinha se originado na França, e também eu não sabia que essa profissão dava palestras de como atuar na sua profissão. Tá, ensina como atuar, né? Divulga. Eu também pensei que isso aí teria surgido lá da Itália, né? Vinho, a gente pensa mais para lá, né? Mas não é, foi na França mesmo, né? Beleza. Bom, então agora vamos passar para o outro grupo, avaliador olfativo. Poliane, Thalita, Maria Eduarda Detil, Vitor Raniel. Liguem as câmeras, por favor, esse grupo, para vocês falarem para nós, né, o que, que você aprendeu, o que, que você achou interessante, o que, que você esperava e não aconteceu. Falar para nós sobre o trabalho, o que, que chamou atenção. Thalita, pode começar você. Eu não sabia que uma coisa que ganhava tanto dinheiro e que qualquer pessoa podia fazer. Você aprendeu isso então Eu no achei seu... legal também. Ah, tá. Poliane, você? Eu achei interessante o fato de que os cegos têm o olfato mais apurado, mais concentrado. E E também eu eles, não sabia que eles ganhavam bem. pois é, e eles podem ser muito utilizados nessa profissão, né? E muitas vezes essas pessoas são discriminadas no nosso meio, infelizmente. Vitor, e você? Eu achei interessante que qualquer pessoa pode ser,
quantidade de dinheiro que eles ganham e que as pessoas que mais se especializam no assunto é as pessoas que é cega. E isso. Isso. O salário é convidativo, né, gente? Mas pensa a responsabilidade também, não é? Vamos supor que você é um avaliador olfativo, você vai trabalhar, por exemplo, lá na empresa Natura. Aí eles chegam para você e falam só, nós queremos produzir um perfume com essência mais ou menos igual de canela, mais doce, alguma coisa assim. E traz para você algumas essências, algumas amostras, folhas, extratos de plantas, sei lá o que quer. Você tem que definir semelhante ao que eles querem. Vai que eles querem mais adocicado, igual canela. Aí você olha lá e você acha que aquela essência dá certo e, de repente, aquela essência ela é ácida, por exemplo, né? Tipo limão. Canela com limão não tem nada a ver, né? Então, a responsabilidade é muito grande. Uma vez tinha uma novela, não sei qual delas, que mostrava o foco da empresa da novela lá era uma fábrica de perfume. E mostrou uma situação dessa. Eles pediram um determinado tipo de essência de perfume e a pessoa lá escolheu outra e eles tiveram que anular todos os lotes daquele perfume, recolher tudo, porque não era o que estava no rótulo, era a essência que estava no perfume. Então, o negócio deu maior bololô. Então, isso pode ser uma realidade, né? E é uma responsabilidade muito grande. Maria Eduarda, e você? Tudo que eles falaram ali eu também achei. E também as faculdades, que, tipo, não tem muito no Brasil, mas tem em outros lugares do mundo, assim, tipo na Suíça. Onde tem, eu achei interessante. Então, no Brasil deveria ter, né? Porque nós temos muitas empresas, muitas fábricas que trabalham com essência de diversos motivos, igual nós comentamos. Hoje está no nosso meio quase tudo com essência, né? Vem para nós. E, no entanto, nós temos dificuldade, né, para ter um curso específico nessa área. Isso mesmo, muito bom. E agora, o intérprete de línguas, de Libras, que esse também é pesado o curso. Rafael, Gabriel, João Pedro, Miguel, Enzo. Esse grupo, ligue as câmeras, por favor. Vamos lá, então. Gabriel, fala para nós o que foi fazer o trabalho, o que te chamou atenção, o que você gostou, o que você aprendeu. Eu achei legal que um letrólogo, eu achava que precisava só ser especializado em poucos cursos. Às vezes ele nem precisava ter um diploma, certo? Mas precisa fazer muito tempo de curso, tem que ter muita especialização. Isso, a gente vê o pessoal brincando lá com as mãozinhas na televisão, acho que é só aquilo ali treinar, né? Eu também pensava que era só treinar a letrinha A, assim, B, desse jeito, né? Eu pensava que era assim, mas de repente o negócio é muito mais sério do que nós imaginamos. Miguel, fala para nós. Bom, como o Gabriel disse, né? Eu também achei que tinha pouca coisa sobre o letrólogo, mas é muito difícil. Não é só decorar os gestos, assim. Você tem que aprender a formar frase e essas coisas. Tipo assim, quando você vê assim, a mulher fazendo aquele gesto na televisão, parece fácil, é só decorar, mas não. A minha cachorra tá enchendo o saco aqui, foi mal, professor. Tipo, você tem que aprender a como falar, literalmente. Não fazer só gesto. E é muita coisa para você aprender. E por mim, o letrólogo recebe não muito, porque ele tem que estudar pra caramba, ele não recebe o que ele merecia receber. Verdade. E ele tem que ser muito esperto, não é não? O pessoal fala uma frase, ele tem que gesticular ali rapidinho. Por mim, ele deveria receber muito mais do que ele recebe. É verdade, concordo plenamente com você. Rafael, e você? O que eu achei mais interessante foi que não existe só um tipo de letrólogo. Existe, se eu não me engano, 5 ou 4 tipos. E dependendo do tipo que você pode ganhar mais ou menos. Que lá naquele gráfico que eu mostro lá, tem os tipos de letrólogo. Só que agora de cabeça eu não lembro os nomes. Mas isso foi o que mais destacou, porque eu só não sei qual que é a diferença para você ganhar mais ou menos. Eu não sei se um ele ensina mais coisa que o outro.
ou se um é gramática, não sei. Deve ser como é que eu vou te falar? O currículo, né? O conteúdo de cada curso, às vezes, né? Às vezes algum é mais aprofundado, outro é menos. Aí também entra o tempo de carreira, entra um monte de coisa aí, né? Certinho. Enzo, e você? Eu achei mais interessante, tipo, o letrólogo demora, né? Tipo, demora vários anos, precisa ter formado em letras antes de começar o curso de letrólogo, aí é bem complexo, né? É bem complexo, não é tão simples. Vários anos. Isso. Tá. Gente, agora para encerrar esse trabalho, nós vamos 3 coisinhas. Primeiro eu quero fazer 2 perguntas, essas 2 perguntas é para a sala geral. E depois o Vitor Hugo vai projetar um videozinho para nós. Primeira pergunta: tem alguém na sua família ou do seu conhecimento que exerce alguma dessas profissões? Professor, faltou o João Pedro, ele tá pedindo para falar. Desculpa, nossa, perdão. É mesmo. João Pedro, perdão, achei que você já tinha falado. Pode falar. Não, é por causa que eu achei o mais interessante, eu não conhecia o que era um letrólogo e o que ele fazia. Aí, quando a gente foi estudar isso, deu para perceber a quantidade de tempo que ele demora para se formar em si. Eu também achei meio desagradável pouca quantidade de universidade que tem. Não dá muita oportunidade, né, gente? Realmente. É verdade. Então, vamos lá, 8º ano. Tem alguém do seu conhecimento, na sua família, do seu convívio, que exerce alguma dessas profissões que nós comentamos aqui? Não conheço ninguém. Ninguém? Também não. Nenhum degustador de café? Não. Não? Não é do convívio de vocês. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, então. Gente, a outra pergunta. Qual seria? Essa era uma pergunta se tem alguém do convívio. Tá, depois eu lembrar, eu pergunto, então. O João Pedro falou uma coisa e eu fiquei pensando. A gente vê essas profissões lá, né? Mas a gente elas não são muito valorizadas de um modo geral, né? Mas são necessárias. Ver a qualidade de vida, por exemplo, que o intérprete, o Libras, trouxe, então, para a pessoa muda, né? Então, como aquilo ali trouxe vida para eles, porque eles podem conversar, eles podem comunicar, né? Através daquilo ali, tá certo? É outra coisa que eu queria comentar com vocês, eu realmente acho que eu esqueci. Então, essas pessoas, por exemplo, eu não conheço, né, propriamente dito, mas, por exemplo, Libras, eu sei que acho que é Inapai de patrocínio, eu não sei se tem um curso técnico só de sinais, alguma coisa assim, mas tem pessoas, né, que conversam, que sabem, né, os sinais. E o degustador de café, patrocínio, tem curso técnico sobre isso, de vez em quando dá o curso, então tem algumas pessoas que são degustadores de café aí em patrocínio. Mas o de vinho não conheço ninguém também. O avaliador olfativo não conheço ninguém também. Então, assim, são profissões que não é muito comum no nosso meio. E às vezes pouco valorizada, né? Pelo que a função que ela exerce. Beleza. Vitor Hugo, eu vou abrir aqui a tela para você projetar, tá certo? Cadê o Vitor Hugo? Mas eu não consigo projetar, não. O vídeo? Não? Tá. Eu vou Então... projetar. Hã? Eu vou projetar. Então tá bom. Eu vou abrir a tela para você, então. Já abri. A hora que você conseguir projetar aí para nós. Cadê um pavete? Tá. É um vídeo mais de curiosidade que nós vamos passar aqui agora. Ótimo. Então vamos aprender um pouco mais.
que é o vinho jovem? O vinho jovem, ele tem por característica básica ser um vinho leve, fresco, bastante aromático. Geralmente são vinhos que são feitos num ano e ficam prontos no mesmo ou no ano posterior. Os tintos, eles têm por característica respeitar bastante o aroma da fruta, no caso dos tintos, fruta vermelha, ameixa, morango. Pode fazer essa experiência, porque depois quando tu passar pelo vinho jovem, tu vai ter essa memória e refletir as características dele. Todos os vinhos da linha Intenso, por exemplo, seguem essa característica de serem vinhos frescos, aromáticos e bem jovens, né? Como o Pinot Noir, que respeita bem a característica da fruta vermelha e do morango. Você pode fazer essa experiência em casa e você vai sentir a fruta vermelha, o morango, esse frescor e leveza, que é a característica do vinho jovem, que não é feito para ser envelhecido. Eles falam, né, isso aí, que o vinho, que é quanto mais velho, melhor, né? E eu também não sabia desse vinho jovem aí, que ele conserva mais esse aroma. E eu também, por mim, vinho fazia só com a uva fermentada. Mas parece que eles colocam aí, né, outras frutas vermelhas para dar sabor e aroma também ao vinho, né? E eu tenho certeza, gente, que isso aí vai aprimorando e aprofundando cada vez mais, né? As coisas têm mudado muito no nosso meio. Isso aí também não vai ser diferente. Ok? Alguém quer fazer mais um comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Certinho? Tá. Então, agora, nós vamos dar continuidade à nossa matéria. E eu quero que vocês peguem o livro lá na página 55. Então, vamos lá, oitavo ano, página 55. Beleza? Todo mundo junto? Então, vamos ver aqui. Nós terminamos, então, de falar sobre a anatomia masculina e a anatomia feminina, né? Vimos que tanto o homem quanto a mulher tem anatomia interna, tem anatomia externa, né? A utilidade, a necessidade de cada um deles. Agora, só que esses órgãos, eles podem sofrer ataques de invasores, micro-organismos, né? Micróbios. Eu lembro que nós comentamos que, por exemplo, as mulheres, né? Nós, mulheres, temos uma propensão muito maior para ter uma infecção urinária do que os homens, por causa da umidade, né? Por causa de diversos fatores ali que favorecem a entrada de bactérias, micoses, né? Mais do que o homem. O homem, pelo fato do pênis ficar mais externo, então ele fica mais livre, mais aberto, vamos assim dizer, e aí, né, pode adquirir menos agentes invasores. Então, agora, nós vamos falar um pouquinho desse grupo de doença, infecções sexualmente transmissíveis, IST. Esse grupo aqui, antigamente, há uns 50, 60 anos atrás, era conhecida como doença venérea. Só que o que acontece? A palavra Vênus significa o que na literatura, gente? Quem vai falar para nós o que a deusa de Vênus, o que a palavra Vênus significa? Ninguém? Ninguém sabe? A palavra Vênus vem de amor, então, a deusa do amor. E aí tá, mas como Venérea vem de Vênus, né? Por aí, mas como que o amor pode trazer doença? Não pode. Então mudou. Era chamada de DST. Ficou DST um tempão.
Hoje ainda tem gente que usa isso aqui, doença sexualmente transmissível. Mas a literatura atual tirou esse DST e hoje a gente usa IST. Não doença, mas infecções sexualmente transmissíveis. Essas infecções levam a gente ter algumas doenças, tá? Então, hoje a gente chama isso aqui de IST. São assim chamadas, pode grifar aí, porque podem ser transmitidas durante a relação sexual. A denominação infecções sexualmente transmissíveis é a nova nomenclatura pela Organização Mundial de Saúde, reconhecida pelo Ministério, em substituição à DST. O uso do termo doença pressupõe sintomas e sinais visíveis ao organismo do indivíduo. As infecções, né, podem ter períodos que não sente nada. Quantas vezes a pessoa tem a doença, mas ela não tem sintoma nenhum e ela está passando para o outro, né? Ela está passando para outra pessoa sem sentir o sintoma. Então, por isso que hoje, depois deles analisar esse quadro de doença, eles trocaram, tiraram o DST, né? Porque a doença ela é visível, ela é característica, por IST, que a pessoa pode ver períodos sem sintoma nenhum e depois manifestar os sintomas, tá? E pode viver sem sintomas a vida toda. Olha que interessante. Pode ter uma doença e viver sem sentir nada a vida inteira. É possível? É. Quantas pessoas, vou dar um exemplo para vocês aí. Quantas pessoas, por exemplo, têm o vírus da AIDS e não tem sintoma nenhum? E ela pode viver a vida inteira com esse vírus sem dar nenhum sintoma, se ela mantém um organismo saudável, né? Um organismo resistente. Se cuidar sem saber, ela pode viver a vida inteira sem o vírus manifestar. Mas tem o vírus, então ela é assintomática, tá? As IST podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e apresentam um grande impacto na saúde mundial. Então, esse grupo de doenças, esse grupo de infecções, ele está muito presente no nosso meio, né? No nosso grupo. Há um tempo atrás, uns 100 anos atrás aí, esse grupo de doença era reservado a um grupo específico de pessoas. Por exemplo, se você for conversar aí com seus avós, né? Talvez eles podem contar. Nessa época, 100 anos atrás, tinha um grupo que a gente chamava de... tinha as mulheres de programas, prostitutas, né? Mas tinha aqueles locais onde as pessoas iam para cabaré, os cabarés, onde as pessoas iam para divertir e depois ter um relacionamento com uma das pessoas, das mulheres que moravam naquele cabaré. Era muito comum, né? Falava em cabaré, você já sabia. Se falava assim, o fulano foi no cabaré. Então, você já sabe. Lá ele ia ter, né? Tem música, tem dança, tem bebida, tem comida e depois tem a atividade sexual com uma das mulheres que moram, trabalham ali. Então, era restrito a um grupo desse. De repente, as relações sexuais, elas tornaram tão comuns entre as pessoas e deixou de ter aquele negócio que a relação sexual era propriamente dito após o casamento. Isso foi misturando no nosso meio. Hoje ainda temos o grupo das prostitutas, que eles estavam até querendo regulamentar isso como profissão, não sei se vocês viram. A gente ainda tem esse grupo ainda. Mas essas doenças sexualmente transmissíveis não está só nesse grupo, está no nosso meio. Devido à promiscuidade sexual. Eu sempre falo, eu nunca vi uma propaganda tão correta, tão criativa, né? Quanto, vocês talvez não lembram, que já tem muito tempo atrás, quando a AIDS começou a divulgar mesmo, a espalhar no nosso meio, hoje ela está controlada,
eles faziam propaganda dessa forma. Ia mostrando. João que amava Maria, Maria que amava Pedro, Pedro que amava José, José que amava Marta. Quer dizer, olha só que bagunça que era isso. Então, essa propaganda é a propaganda mais correta em relação a esse grupo de doenças aqui, ó. Hoje tem relacionamento com um, amanhã tem com o outro, depois tem com o outro, depois com o outro, depois volta naquele de novo. Gente, essa bagunça, essa promiscuidade sexual tem trago isso aqui muito no nosso meio, muito. Há uns 50, 60 anos atrás, as pessoas morriam de vergonha. Por exemplo, se um homem fosse no cabaré, tivesse um relacionamento com uma pessoa lá, pegasse uma doença dessa aqui. Depois, ele voltando para casa, ele relaciona com a esposa dele, ele vai passar a doença para ela. Gente, vocês não têm noção o martírio que era para essa mulher. Porque ela chegar no médico e falar, era muito vergonhoso. Porque, nossa, vai saber que o meu marido está em lá, vai saber que está fazendo isso, que eu peguei isso. Chegar numa farmácia, comprar um remédio, eu tenho que falar disso. Então, assim, era muito vergonhoso, era muito triste, né? Muito humilhante para a mulher. Então, ela sofria muito. As mulheres antigas sofriam muito com isso, porque o homem podia ir para os cabarés. As mulheres não podiam fazer nada extra, só os homens, né? Então, elas eram muito humilhadas nesse sentido. E acabava assim que vivia pegando muitas doenças, muitas. Algumas viviam com elas a vida inteira, outras se curavam com chá, com alguma coisa que eles tinham lá, né? Outras tentavam buscar uma medicação em farmácia. Então, assim, era muito complicado. Hoje, ainda isso é complicado. As pessoas têm preconceito, as pessoas têm vergonha, ainda mais numa cidade que todo mundo conhece. Imagine se um amigo de vocês aí, uma pessoa mais velha aí, né, parente de vocês, pegar uma doença dessa, não vai no médico, muitas vezes não vai na farmácia mesmo, conversa com a pessoa lá, compra o remédio e toma. Antes dele ir, vai pensar, nossa, eu vou lá na farmácia, não, mas lá todo mundo me conhece. A hora que eu comprar o remédio para ir, vocês vão saber que eu tô com essa doença. E aí, com isso, o que eles tentam? Se tratar em casa. Aí o negócio vai aumentando, 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 aumentando. Quando vai ver, o negócio já tomou uma dimensão muito maior. Então, hoje as pessoas ainda têm esse pudor, esse medo, esse preconceito, né? Todo mundo conhece todo mundo, como que eu vou fazer? E agora? Tá certo? Então, ainda tem. Mas tem mudado muito. Procura ao médico, consultas, medicações, tem mudado muito essa parte aqui. Mas ainda é muito humilhante para uma pessoa pegar uma doença dessa, né? Não tem graça nenhuma, não tem vantagem nenhuma. E esse assunto, infelizmente, ainda fica muito encoberto. Pensa aí, você responde se você quiser. Na sua casa, os seus pais, o pai, a mãe, o irmão, alguém na sua casa, já sentou com você, já conversou com você sobre esse assunto reprodução, sobre a sexualidade, sobre essas doenças sexualmente transmissíveis? Você já teve uma informação diretamente dos seus pais ou dos seus irmãos mais velhos, quem tem? São poucos, gente. São poucos que a mãe pega a menina, senta e conversa sobre menstruação, conversa sobre relação sexual, sobre gravidez, sobre essas doenças. São poucos que o pai pega o filho, senta com ele e vai conversar sobre relação sexual, sobre essas doenças, sobre... Ou eu estou mentindo? A maioria não faz. Por quê? Você acha que os pais dos seus avós fizeram isso com os seus pais? Nunca. Não podia. Eu lembro da minha época, a gente não podia nem falar esse assunto com os pais da gente. Eles não davam abertura, não permitia. E eles também não sentavam com a gente e explicavam nada, não. Você ia aprendendo o que a escola ensinava, o que a rua ensinava, e por aí vai.
E hoje, ainda não é muito diferente. Às vezes, alguns pais sentam, explicam, mas não tanto quanto. Infelizmente, a maioria das coisas a gente acaba aprendendo, hoje com a internet, é tudo aberto aí, né? A gente acaba aprendendo, às vezes, de uma forma distorcida e de uma forma errada. Então, nós vamos comentar um pouco e vocês vão ver o quanto essas doenças são graves, o quanto isso vem complicar a nossa vida, o quanto isso é sério no nosso relacionamento, esse grupo de doenças aqui. Alguém sabe me falar uma outra doença que não seja a AIDS? Não, oitavo ano. Vocês estão mudos? Por que vocês ficaram mudos? Meu Deus do céu. Olha, a educação sexual e a divulgação de informações sobre o assunto são medidas essenciais para o controle dessas doenças. Se a gente sabe como que pega, como que evita, os cuidados, a gente não vai cair nessa rede, nessa armadilha. O problema é que às vezes a gente não sabe. E outra coisa, a gente viu muito isso com a AIDS e está vendo até agora com a Covid. Isso pega na Joaninha, na Mariazinha, no Joãozinho. Em mim, não. Quantas vezes a gente vê falar isso, né? Não, em mim não, eu estou imune, eu não pego e tal, mas fulano pega, entendeu? Então, isso é uma ignorância que atrapalha, assim, grandemente esse estudo, esse conhecimento aqui. Como não? A gente é ser humano do mesmo jeito, a gente tem contato com as pessoas da mesma forma. Como eu posso estar livre? A não ser que eu tenha todos os cuidados, aí sim. Mas se não, pela ignorância, né? Não dá. Eu não sei se vocês viram, daqui um pouquinho vai cair, gente, depois eu deixo o dever no grupo para vocês, tá? Vou passar 2 deverzinhos para vocês fazerem para a semana que vem. Porque no outro horário nosso é a prova, né? Nossa prova. Eu não sei se vocês viram, o Cauã, né, daquela dupla lá que deu Covid, ficou muito ruim. Vocês viram que um tempo antes ele foi fazer uma live e ele ainda brincou, vem em mim, Covid, né? E ele se achava todo poderoso, não, pega no outro, em mim não. Então vem em mim, vamos ver. Eu vi que o dia que ele saiu, depois que ele saiu do hospital, numa entrevista na casa dele, ele pedindo desculpa, né? Que ele criticou, que ele abusou da saúde dele, ele achou que ele não ia pegar. E ele quase morreu. Então, assim, às vezes nós somos um pouquinho dele. A gente não acredita que isso pega de verdade, que